Olá, meus irmãos e amigos, graça e paz. Aqui é o pastor Wagner Ribeiro de Araújo. Nesse momento nós vamos meditar na palavra do Senhor. Tema: trazendo à memória a fonte da esperança. Lamentações, capítulo 3, verso 21 a 23. Lamentações, capítulo 3, versículo 21 a 23. Assim nos diz a palavra do Senhor: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, fala conosco através da Tua santa palavra. Senhor, nós precisamos do alimento espiritual para as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, que a Tua palavra alcance cada coração que participa nesse momento e que aqueles que também ouvirão esta palavra sejam edificados e salvos por Cristo. Abençoe cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Trazendo à memória a fonte da esperança. A autoria do livro de Lamentações é atribuída ao profeta Jeremias. O cenário é de muita tristeza. O povo, por muitos anos, havia afrontado a Deus com a idolatria. E embora houvesse profecias de destruição e castigo eminente, não se arrependeram, não valorizaram a Deus, não deram ouvidos aos profetas do Senhor. Agora, vemos as lamentações feitas em um período posterior à queda de Jerusalém, que ocorreu no ano 586 a.C., que culminou com a deportação dos judeus para o cativeiro babilônico. Assim, como os profetas haviam predito a queda de Jerusalém, o livro de Lamentações expressa a tristeza e o sofrimento em relação a esses acontecimentos. Vejamos então o contexto histórico. O profeta Jeremias estava vivendo, presenciando uma situação de aflição e fracasso do povo. O seu povo, por causa do pecado contra Deus, estava sendo destruído pelo exército babilônico. Nos anos 588 a 586 a.C., o Império Babilônico, comandado pelo rei Nabucodonosor, destruiu a nação de Israel e veio destruindo todas as cidades, e houve muita matança por parte desse exército à população de Judá. Nesta ocasião, Jerusalém era a capital. Ela foi invadida, ela teve os seus muros derribados. O templo que havia sido construído pelo rei Salomão foi saqueado e queimado, e a cidade toda destruída, queimada. Os príncipes da nação foram assassinados e o rei Zedequias foi cegado e posto em prisão perpétua. E os poucos sobreviventes foram levados prisioneiros, cativos, para a cidade da Babilônia. E diante de tudo isto, nós vemos aqui um contexto de grande dor e tristeza. O profeta então lamenta, Lamentações 1:1. Como já solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Em Lamentações, capítulo 3, do versículo 1 ao 20, nós vemos então lamentações pelo sofrimento. O sofrimento do povo de Judá são agora descritos como se acontecesse a um só homem. Aqui parece que o profeta Jeremias toma o sentido da nação como sendo algo em sua própria carne. Ele atribui os sofrimentos e a interferência direta de Deus. Não devido à raiva de Deus,
não devido a essa raiva contra o povo, mas devido à sua justiça e fidelidade. Deus é o justo juiz que não pode admitir o pecado. Deus havia feito com aquele povo alianças. Deus agora volta a sua mão contra aquele povo infiel que havia quebrado aliança por causa da sua idolatria, por causa da sua rebeldia, por causa do abandono a Deus. Então, após tanta desesperança e sofrimento, tanta dor, chegamos ao ponto culminante do livro. É o verso 21 do capítulo 3. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vou falar de novo. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aí nós vemos que do verso 21 ao 24, nós aprendemos aqui que aonde está então a fonte da verdadeira esperança. Primeiro, onde encontraremos a verdadeira esperança? Aquele povo do reino de Judá tinham afrontado a Deus, tinham sido rebeldes, foram infiéis, desobedientes, idólatras, trocaram o verdadeiro Deus por deuses, praticavam coisas repugnantes aos olhos de Deus, como por exemplo suas práticas culticas, imorais, indecentes. Então a ira do Senhor se acende contra a nação e agora estavam sendo abatidos pelo Senhor. Deus é aquele pai que ama e corrige o seu filho desobediente. Naquele momento Deus estava corrigindo o povo de Israel, a nação que ele chamou, né? O povo havia quebrado o pacto da aliança com o Senhor e agora estavam sofrendo as consequências de seus próprios pecados. Nós aprendemos que o salário do pecado é a morte, e morte é destruição. As consequências do pecado sempre geram destruição e morte. Mas mesmo diante de tão grande sofrimento, o profeta registra que há esperança. Que coisa boa! Há esperança. Hoje também há esperança. As inconstâncias da vida, os sofrimentos que possamos talvez sofrer nesse mundo, aquele sofrimento que nos abate, talvez a depressão, talvez a falta de esperança, talvez a enfermidade, a dor, o sofrimento, o desânimo, a falta de recursos financeiros, tantas coisas que podem nos abater, tentando atrapalhar a nossa fé e a nossa esperança. Mas a palavra de Deus nos dá firmes razões para termos esperança. Podemos confiar que mesmo nas adversidades da vida há esperança. Vejamos, devemos ter esperança por quê? Porque Deus é misericordioso. Olha o que diz o versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa a palavra de Deus nos relata. Eu lembro de um cântico que fala da fidelidade de Deus. Diz assim: a tua fidelidade é grande, a tua fidelidade incomparável é. Nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus zeloso, justo e bom, um Deus que nos socorre. Deus é um Deus misericordioso, diz esse versículo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Senhor aqui é o Deus Yahvé, é o Deus Jeová, é um Deus misericordioso, é um Deus compassivo, é aquele que sente compaixão pela miséria alheia, é aquele Deus que perdoa as nossas ofensas, desde que nos arrependamos e nos voltemos para Ele. Deus é bondoso, o homem é que é falho. Deus é fiel, o homem é que é infiel. A palavra que misericórdia, no hebraico, chesed, indica o sofrimento do coração de Deus pela miséria humana.
É a capacidade dele se colocar no lugar do outro, em nosso lugar, e sentir o que nós sentimos. Deus é misericordioso. E a maior prova da misericórdia e amor de Deus está em Ele ter enviado o seu Filho Jesus Cristo, que veio a este mundo com propósito, se fazer carne e morrer na cruz, para nos dar esperança, para nos salvar, para trazer nova esperança, salvação de nossas almas. Nós podemos ter esperança nesse mundo. E também podemos ter esperança para toda a eternidade com Cristo. Assim, posso afirmar plenamente que Deus é um Deus misericordioso. Talvez os homens não sejam misericordiosos, mas Deus, Ele sente o que nós sentimos. Ele se coloca no nosso lugar. Ele é um Deus que nos dá outra oportunidade. Hebreus 4,15, falando a respeito de Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote, diz assim, Hebreus 4,15: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus é esse sumo sacerdote que não teve pecado. Ele é aquele que nos perdoa e nos dá nova oportunidade. A Bíblia chama Deus de o Pai das misericórdias. Olha que coisa fantástica. 2 Coríntios 1, de 3 a 4 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. No nosso Deus, em Cristo, nós podemos ter essa esperança. E lá continua no verso 4 dizendo que esse Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também nós possamos consolar aqueles que estiverem em alguma tribulação. Portanto, devemos ter esperança, porque Deus é fiel. O homem é infiel, mas Deus é fiel. Fiel significa leal. Fiel significa constante. O antônimo, isto é, o contrário de fiel, é infiel, é traidor. Deus não, Deus é constante, é leal, é fiel. Deuteronômio 7,9 diz: saberá, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia, até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. A mão de Deus, ela alcançará o pecador impenitente, aquele que prefere viver longe do Senhor. Mas aquele que guarda os seus mandamentos, diz a palavra de Deus, que Deus é o Deus da misericórdia. Lamentações 3:23b diz: grande é a tua fidelidade. É um atributo de Deus, a fidelidade. Está relacionado com a sua aliança. Deus fez aliança com o seu povo e Ele é fiel em cumprir a sua aliança. Hebreus 12:6 diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que o recebe por filho. A qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Concluindo, os crentes, os cristãos, devem ter esperança viva, porque confiam plenamente no Deus vivo, o Deus das promessas. Romanos 12:12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. É o que diz a palavra. O povo de Judá pecou contra Deus e Deus os disciplinou. Eles ficaram cativos por cerca de 70 anos. Mas depois Deus os trouxe novamente para a região de Judá. Construíram o templo, construíram os muros de Jerusalém na época de Neemias. Deus nos dá outra oportunidade, se nós de fato nos arrependermos. Muitos acham que as adversidades não fazem parte da vida do crente, mas se enganam. Jesus mesmo, Senhor, nosso Senhor Jesus diz em João 16:33, no mundo tereis tribulações,
mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como cristãos, nós podemos até sofrer por 3 motivos. Primeiro, podemos sofrer pelo fato de nos identificarmos com Cristo. Aqueles que são de fato cristãos e se identificam com Cristo, a Bíblia nos diz que nós podemos sofrer, porque o mundo nos odeia. João 15, 18. Lá diz, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Então, se identificamos com Cristo, nós podemos sofrer por causa deste mundo perverso, esse mundo caído, esse mundo que se opõe a tudo que é vontade de Deus. Um mundo onde jaz no maligno. Também podemos sofrer por causa da desobediência ao Pai. Foi o que aconteceu com Israel, né? No caso aí, Judá, o reino do sul. A Bíblia diz, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo o que recebe como filho. Hebreus 12, 6. Mas o terceiro ponto que nós podemos sofrer também, terceiro ponto, porque é propósito de Deus em nossas vidas. Ah, mas eu sou servo de Deus. Ah, mas eu ando uma vida santa diante de Deus. Olha, eu olho para a vida dos apóstolos, eu vejo Paulo sofrendo nas prisões, eu vejo Paulo sendo açoitado, eu vejo Paulo ali na sua jornada missionária, passando até mesmo por naufrágios e provações. Neste mundo nós não estamos isentos de luta, mas nós temos um Senhor que é por nós. Talvez por um período Deus quer que você passe por um momento difícil para te amadurecer. No texto bíblico diz assim, amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar. Verso 13, mas regozijai-vos por serdes participantes das aflições de Cristo. O próprio Jesus não nos enganou. Ele disse, nesse mundo tereis aflições, nesse mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Com Cristo nós somos vencedores. Com Jesus ao seu lado, prezado ouvinte, prezado amigo e irmão, nenhuma tribulação ou luta será capaz de te derrubar, porque com ele você é mais que vencedor. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, isto é, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê refrigério. Se por acaso você está passando por tribulações, se caso for pecado, arrependa-se do seu pecado. Se caso for por outro motivo, clame a Deus em oração. Peça ao Senhor misericórdia. Tenha esperança no Senhor. Ele tem algo bom para a sua vida. Em Cristo somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que Deus te abençoe. Boa noite. Nós vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, fala aos nossos corações através dessa tua palavra. Traga refrigério, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, meu Deus. O Senhor é bom, o Senhor é santo e é perfeito. O Senhor é o Deus que pode trazer à nossa memória a fonte da esperança. O Senhor é o Deus das misericórdias. E devido às misericórdias do Senhor nós não somos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Ela renova cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Oh, meu Deus, perdoa os nossos pecados, nos santifica a ti. Senhor, se por acaso houver alguém abatido, doente, desempregado, passando por tribulação financeira, por tribulação espiritual, ou física, ou emocional, Senhor, talvez luto, meu Pai. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, socorre-nos. Senhor, tenha misericórdia, alivie, meu Pai, o fardo. Senhor, traga esperança. Perdoa, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa-nos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos.